para o professor. E agora é só operar. Professor, me Olá, tudo bem, escuta? Felipe? Deu certo, Tudo finalmente, certinho, né? obrigado. É, Um prazer em revê-los. o prazer é E, meu. tá bom, me ouve bem, professor? Sim, tá ótimo tudo. Tá bom. Professor, um bom dia para você. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, dizer que estou hoje aqui na função de um defensor, pela Escola da Defensoria, e os seus inscritos se identificam muito com a função do defensor. Por isso que eu tentei privilegiar um pouco a sua obra, porque quando um defensor público está atuando no dia a dia, e ele lê, ele se identifica demais com que as coisas que você descreve, com as necessidades de superações, com as crises que existem sociais, né? E principalmente na comunidade periférica e principalmente no povo negro. Então, queria cumprimentar também meus colegas que estão chegando pela sala, todos os defensores ansiosos para ouvir um pouco você, recebi vários elogios, um monte de pessoas querendo perguntar. Também queria cumprimentar os coletivos e os movimentos que podem estar inseridos e vão participar da nossa sala. E os demais que estão aqui para te ouvir, para saber um pouco mais sobre sua forma de pensar, porque suas ideias foram escritas foram uma forma pouco comum do que historicamente está posto. São ideias desenvolvidas em mais de 20 livros, para quem está chegando, só para entender um pouco mais. O professor tem mais de 20 livros publicados. Eu gostaria de mencionar alguns que eu gosto muito, professor, vou pedir licença. Gosto demais da Tolice da Inteligência Brasileira. Também gosto bastante do livro da Subcidadania Brasileira. Esse aqui, para o defensor público, então, é fantástica essa obra. E eu também gosto muito da obra do professor sobre a elite do atraso, porque eu me identifiquei com vários problemas aqui, entendeu, professor, enquanto classe, mas nós vamos estudar um pouco isso. E a sua obra mais recente, que é A Guerra contra o Brasil. O professor GSS se coloca hoje na qualidade disposição do público, porque é difícil, né, professor, se colocar assim abertamente para ouvir as pessoas e colocar suas ideias. Como sociólogo, pensador, um pesquisador que esteve no IPEA tentando implementar os seus escritos por lá, os defensores que não sabem nos acompanham, mas ele passou por um período, botou lá uma fonte de pesquisa, e pelo contexto da sua obra toda, ele foi convidado e ele vai dar uma contribuição, sem dúvida, privilegiada para falarmos e entendermos um pouco mais da formação do Brasil. E como todo pensador, né, professor, que coloca o bode na sala, recebe críticas, recebe resenhas elogiosas e assim vai. Por isso estamos aqui para somar essa luta, sabendo que o meu papel é menor, que os verdadeiros transformadores disso tudo são as pessoas mais carentes, são as pessoas negras que sofrem e já sofreram, vêm sofrendo a opressão racial. E o professor, de alguma forma, busca atrelar as suas ideias de formação social do Brasil por meio da raça e classe, ou não, né, professor? O senhor que vai dizer isso daí, o senhor que vai nos explicar. Então, eu pensei em falar alguns por formas de etapas, tentando conversar, porque suas ideias são muito amplas, o senhor fala muito de verbo, o senhor então, acaba tendo uma ideia muito... E a ideia é passar uma ideia geral das suas obras, como você pensou ela, para o público aqui do Espírito Santo, principalmente. E no final a gente reservar um pouquinho de tempo para você falar um pouco mais sobre a Guerra do Brasil, para entender um pouco mais o que você escreve de diferenciado nessa obra. Então, professor, vou começar para a seguinte sugestão. O que eu tenho percebido algumas expressões muito importantes, robustas, parece que elas viram expressões fantasmas. Uma das expressões que eu penso que tem esse sentido, ou que vem ganhando, é quando você fala da escravidão, quando você fala do racismo, parece que as coisas vão tomando uma dimensão que às vezes parece que isso, de alguma forma, vai virando palavras fantasmas, né? que escondem, às vezes o dia a dia esconde e camufla o que esse substantivo tão pesado ele se referencia. E isso gestou ideias de formas ocultas, entre elas uma subcidadania. O povo negro exercita muito uma subcidadania, que como que a gente permitiu esse tipo, como que foi a construção disso? Como chegamos a esse ponto, entendeu, professor? Que eu acho que você destaca bem. O senhor poderia nos dar uma ideia? Sim, no fundo, o meu trabalho, se você quiser que eu faça um resumo breve nisso, ele se concentrou em duas coisas, Felipe. Uma é a ideia de como a sociedade funciona, né? Os 20, digamos assim, eu estudo há 40 anos como a minha única atividade, a minha atividade principal, e a gente pode, de alguma maneira, diferenciar esses 40 anos, ou mais. Eu comecei com 18 anos, eu tenho
60 hoje, né? Quer dizer, tentando compreender grandes autores. Para quê? Para que a gente entenda como a sociedade funciona. Isso foi extremamente importante para poder criticar a forma como o Brasil era visto, né? No livro que você já mencionou, que é A Tolice da Inteligência Brasileira. Né? Eu não usei esse título para ofender as pessoas, porque eu fiz o meu aprendizado num contexto onde a gente aprende que ideia não é uma coisa pessoal, não é um carro, não é uma casa, não é ideia é impessoal. Né? E como as ideias são a coisa mais importante do mundo, embora a gente não saiba disso, a gente imagina que é o dinheiro, imagina que são os interesses econômicos, etc. Isso é uma cegueira, né? Típica do mundo moderno, etc., do capitalismo, etc., né? A partir do século XV, XVI, etc., não é isso? Então, a gente não percebe a importância das ideias, mas as ideias são extremamente importantes. O nosso comportamento é todo moldado por ideias. Então, tem ideias que foram montadas entre nós pelos grandes pensadores do Brasil, a enorme maioria, né, deles, não é isso? Que são ideias fantasiosas, são ideias mentirosas, são ideias que oprimem, são ideias que desempregam, são ideias que retiram a autoestima de um povo inteiro, que é essa bobagem de você dizer que o Brasil vem de Portugal, por exemplo. Isso é uma ideia, essa ideia é uma ideia pré-científica. Para mim foi extremamente importante compreender isso antes, só lendo grandes autores e tudo, muito tempo, vários anos, etc., para essas ideias virem, né, com reflexão, não é isso? Entende? Claro. E depois, o que eu fiz foi utilizar essas ideias, quer dizer, como eu vi que essas ideias que dominam o Brasil ainda hoje, né, são ideias erradas. E como é difícil enxergá-las, né? Exatamente, porque está na cabeça de cada um de nós hoje em dia. Né? Então, isso vem pela imprensa. Como são ideias que interessam à elite, essas ideias só interessam à elite. Né? Por quê? Porque você tirar a autoestima de um povo, dizer que ele é todo ladrão, corrupto, etc., né? Não vale nada, é um vira-lata. Para que a elite faz isso? Ora, porque é um povo sem autoestima, é fácil de ser humilhado, dominado, manipulado. É isso, simplesmente é isso. Né? E o legado, né? Perdão, eu ia perguntar, e o legado que isso foi deixando, né, no termos de profundas desigualdades sociais e econômicas no Brasil, pudesse abordar também? Até porque a esquerda também nunca reconstruiu essas ideias, né, de um outro modo, né? Quer dizer, de um outro modo seja completo, totalizador. Caras como Florestan Fernandes tocaram em questões, e é um cara muito importante para mim, né? De repente é um cara que havia feito antes de mim esse esforço. Tá? Quer dizer, eu pude estudar autores depois, né? Que ele não conhecia, isso me deu uma certa vantagem, né? Em alguns aspectos e tal, e montar uma outra concepção do que é o Brasil, e aí vem a questão da escravidão, né? Porque ninguém nunca tinha posto a escravidão como o tema central brasileiro, que é óbvio. Hoje em dia... Que constrói tudo. Puxa vida, mas isso é óbvio. Sim, mas claro. você precisa dizer antes. Né? Você precisa explicar por que antes, etc. Claro. Né? Então, porque mesmo um cara como Gilberto Freire, que estudou a escravidão, ele não dizia que a escravidão era o principal, mas sim a herança portuguesa também. Percebe? Então, é importante isso. Por quê? Porque aí a forma como a sociedade funciona, que não é a forma como os leigos imaginam, né? Entende? Mas aí, por exemplo, normalmente, né, quando tem um médico que sabe como operar, etc., ninguém vai achar que sabe como opera. Mas como é a sociedade, as pessoas têm que ter alguma noção de como isso funciona, e essas noções, que são as mais simplistas, tendem a ser as mais aceitas, porque são de mais fácil compreensão. Então, você imagina que a transmissão cultural se dá pelo sangue. Né? Entende? Por quê? Porque a gente imagina, né, o contexto familiar. Até, quer dizer, e na realidade, o sangue não tem nada a ver, não tem nenhuma importância nisso. Né? O que importa é o quê? É o contexto social que as instituições, né, não tem nada a ver com sangue, né? Entende? Que vão dar prêmios e castigos para os comportamentos. E a grande instituição que tinha aqui era a escravidão.
escravidão, não existia em Claro. Portugal, então a gente descende dela. E o que é pior, a gente nunca teve a consciência de que descende da escravidão. Isso Claro. também, Felipe, é preciso dizer mais uma coisa, que algumas pessoas podem dizer, ah, não, mas ninguém nunca negou que aqui teve escravidão. Claro, ninguém nunca negou, porque iria ser uma loucura negar, não é isso? Agora, Sim. ninguém nunca pôs, porque o principal é isso. Não é você negar que existem 20 coisas importantes na vida. Né? O que importa Uhum. na vida e na análise, etc., é você perceber o que é o mais importante. O mais importante. A questão mais importante é sempre o grande desafio. Por quê? Porque é ela que vai, no fundo, hierarquizar todas as outras questões que vão estar Sim. abaixo dela. Né? Então, o fato Uhum. o que é importante é você perceber a escravidão como o dado mais importante que qualquer outra coisa. Né? E o senhor E destaca. todas as outras coisas vêm a partir dela. São Sim. secundárias. Né? Não, e o senhor destaca um dado extremamente interessante, porque às vezes as pessoas se referenciam, por exemplo, não está acontecendo nesse movimento hoje mundial, que começou lá nos Estados Unidos, mas quando você para ler os estudos, quando para ler a análise reflexiva, quando você para ler alguns autores negros brasileiros, e tem vários autores que a gente poderia citar, mas quando você analisa, você verifica que a escravidão teve uma efetividade tão grande no Brasil, que inclusive há um censo brasileiro acreditando que o que aconteceu lá fora teve uma ruptura maior do que aqui, o que é uma grande bobagem. Porque aqui é como se fosse a exploração negra sendo de cima a baixo da nossa sociedade. É como se o coronel tivesse, é como se o juiz tivesse, é como que o paroco tivesse, é como que a viúva tivesse, é como que o imigrante que acabou de chegar aqui no nosso período colonial ainda, mas nessa formação, ele tinha. Todo mundo tinha, a nossa sociedade inteira tinha, e não tinha nenhum grilhão de limite, nem mesmo moral, nem mesmo, como o senhor menciona, aquela ideia de você ter uma corte controlando e pensando, e ter uns valores morais que pelo menos inibiam. Aqui não, foi uma desinibição toda. Né? E diferente nos Estados Unidos, você consegue alguns movimentos, né? Atravessava o rio Mississippi, ia para o Hudson, atravessava, ia para o norte, ia para o sul, você tinha, e fortaleceu, porque aqui realmente a severidade com que isso aconteceu aqui, ela foi realmente pouco incomum com o que aconteceu lá, que realmente o povo negro vem sofrendo uma exclusão e uma opressão impressionante, e a gente trata isso com um formato, às vezes, não tão relevante. Esse é o dado de tudo. Né? Tudo que eu deveria pensar, deveria agir, eu deveria pensar que aquilo ali tem um componente que um negro ajudou a construir. Economia, a família, nosso sistema religioso, tudo que você pensar, comida, tudo, tudo, tudo. Então, também poderia abordar um pouquinho isso aí, professor? Essa ideia da... E aí, Claro. isso é o pior, o legado. O legado que fica para eles como que se encarceramento em massa e guerra às drogas, né? Exato. Que loucura, né? Que loucura. Exatamente. E isso é muito importante que você acabou de dizer, Felipe, porque aí a gente tem que compreender o que também, né? A escravidão continua, mas ela não continua do mesmo modo, que claro, porque Claro. não existe mais formalmente, né? Todo o aparato jurídico, político, social que amparava a escravidão. Então, como é que ela vai continuar? Ela tem que continuar sob a máscara do trabalho livre, ou seja, sob a máscara da sociedade de classes, não é isso? E a relação, no fundo, o que é necessário compreender é o amálgama, a junção entre racismo de classe, que é um racismo também, né? Uhum. Entende? Né? Quer Uhum. dizer, não existe, essa é a forma também como eu analiso essa coisa, né? Que não existe só o racismo racial, né? Racismo não é uma coisa, entende? Racismo é toda a separação entre gente e não gente, né? Uhum. E toda a hierarquia humana, toda dominação humana está baseada nisso. Né? Por exemplo, o homem é percebido como gente, como espírito, como inteligência, moralidade. A mulher não. Por conta disso, ela também tem um lugar muito próximo, como as classes populares e os negros, etc. Né? Então, a gente precisa perceber isso tudo. Num país como o Brasil, com a herança da escravidão aqui, aí é que, dentre os racismos, o racismo racial tende a ser a linguagem que vai, de algum modo, né, articular, inclusive, todas as relações de classe. Eu digo isso porque, por exemplo, depois desses estudos teóricos que eu fiz, Felipe, eu dediquei uns
15, 20 anos para o estudo das classes, empiricamente. Uhum. Porque é uma coisa que você não Sim. sabe. As pessoas pensam que sabem, mas não sabem. Especialmente Sim. se você é de classe média de um país como o Brasil, você não tem a menor ideia de como o Sim. povo vive, quem é, É, né? Entende? claro. Então eu tive que Precisei da aprender ajuda isso. aí. Eu não sabia isso, né? Eu tive que aprender, Uhum. né? Entende? Quer dizer, e especialmente estudamos muito pobres. Foi eventualmente a pesquisa que demorou mais, mas foi a mais importante, inclusive, aonde a maioria é negra, né? 90% é negro, o que eu chamei provocativamente de ralé, né? Ou seja, o pessoal que é abandonado, Uhum. excluído, etc. Né? E a gente tem que Sim. ter essa questão ela é sempre muito complicada da gente tocar. Por quê? Porque na tradição cristã em que nós vivemos, a gente tende aqui a celebrar o oprimido. Né? Entende? Dizer, olha, não, para, entende? Quer dizer, como Jesus disse, né? Entende? Quer dizer, Uhum. os infelizes, os pobres, né? São os virtuosos e quem tem dinheiro, quem é rico, entende isso, né? Quer dizer, então a gente Uhum. gosta de ouvir esse tipo de coisa. Isso é uma mentira. Eu sempre me bati contra isso, né? O único valor que eu procurei servir na vida, nem sempre é muito cômodo, Felipe, é o valor da Sim. verdade. Ou seja, ter isso como mais importante do que eu mesmo, ter isso como mais importante do que os meus próprios interesses e servir a isso. Embora a verdade seja normalmente uma coisa que poucas pessoas querem ouvir, né? E Sim. essas classes, as classes que são, quer dizer, claro que elas são produzidas pela humilhação, elas são produzidas pelo ódio, é a classe média branca entre nós, extremamente racista, né? Uhum. Né? Do sul e do país inteiro, do Nordeste, como essa senhora que jogou essa criança no elevador sem proteção, né? Sim. E dessa elite, ou seja, esse pessoal, né, tem uma raiva, tem um desprezo pelo povo, etc. E o desprezo e o acúmulo do desprezo e do ódio, né, está materializado em quê? Numa classe que está condenada à barbárie, né? Porque, na Sim. verdade, o que essa classe está abaixo da classe trabalhadora, né? Entendeu? Por que está abaixo da classe trabalhadora? Vamos sempre explicar esses passos aí, né? Porque eles não Sim. são óbvios, né? Sim, não são É o comuns, né? pessoal que vende a sua força de trabalho, não pelo conhecimento, né? Entende? Sim. A classe trabalhadora no capitalismo, ela é uma classe que tem que incorporar conhecimento para poder mexer em máquina, para poder não sei o quê, não é isso? Para poder Sim. Sim. desenvolver as suas potencialidades, né? Então, ela tem que Aham. ter conhecimento. Entre nós, né, se criou o quê? Uma classe sem acesso, você vai ter acesso, inclusive, a uma escola, mas vai ser precária, né? Mas que pela Sim. socialização familiar, né, ela vai chegar fracassada na escola por 5 anos. Né? Por quê? É isso que a gente precisa entender. Isso é classe. As pessoas não compreendem o que é classe, por quê? Porque existe outra mentira e outra bobagem que liga a classe à renda, né? É a carteira que a pessoa tem no bolso. Isso é uma ideia superficial, extremamente errada do que é classe. Né? Então, isso significa que as pessoas não sabem o que é classe. Né? O que é Ok, classe é verdade. se ela não é Verdade. renda? Ora, a classe, o que é? A classe é uma forma, quer dizer, por conta disso a classe é tão importante. Ela é uma forma, né, que vai desenvolver formas familiares que são peculiares, ou seja, não existe a família. A Sim. família da classe média é muito diferente dessa Sim. família, desse subproletariado, dessa ralé, etc. Por quê? Porque aí é a criança de classe média, quando ela nasce, ela já vai ter todos os estímulos para ver filme, Sim. para leitura, para pensamento abstrato, coisas que a gente imagina que todo mundo nasce. As pessoas não Reserva de nascem com tempo. pensamento abstrato. As pessoas não Uhum. nascem, ninguém nasce com a capacidade de pensar abstratamente. Ninguém nasce com a capacidade de se concentrar. Ninguém, zero. Né? Ninguém nasce com autocontrole. Ninguém nasce com disciplina. Isso tudo são o quê? São predisposições para o comportamento humano que são privilégio de classe. Privilégio de classe. Daí a mentira absurda, né? Da meritocracia. Né? Porque o cara de Uhum. classe média, né, recebe isso Uhum. tudo de presente. Ou seja, é uma injustiça. Né? Entende?
Por que é injustiça? Né? Porque você não pode ter um ponto de partida diferente do outro. Essa é a noção de justiça do mundo moderno. Não é isso? E como as pessoas não veem, como essa socialização familiar é invisível, ela é feita dentro das casas, as pessoas não veem, né, o principal, que é o ponto de partida naquela idade em que as pessoas são formadas como seres humanos. Né? Se elas forem estimuladas, né, então ela vai chegar com 5 anos na escola campeã. Claro, ela pode ter problema aqui e ali, mas ela já é campeã. Entende? Por quê? Porque ela tem disposição para leitura, ela sabe que o estudo é a única coisa que vai levar lá à frente na vida, porque ela ouviu isso o tempo inteiro. Aí ela viu exemplos de sucesso ligados ao estudo, porque não é os seres humanos, né, não escutam o que a gente diz da boca para fora. O que os seres humanos aprendem é através de exemplos, especialmente na família. Né? Então ela viu exemplos de sucesso ligadas à vida escolar, etc, etc. Né? Então, esse cara entra com 5 anos, o pai ainda vai comprar o tempo livre dele, não é isso? Claro. Né? E ele vai, puxa, nasceu... Voar. Né? Vai voar. Entende? Ou seja, uma raça de eleitos. Só que essa raça é uma classe. Né? Nesse caso, a classe média. Né? Entendeu? Então, a família cria a classe. Classe é isso. Não tem nada a ver com renda. Isso é uma bobagem. E é necessário que a gente diga essas coisas desse modo, Felipe, de um modo contundente, porque, como toda a imprensa diz, como entende 99% dos autores dizem, e está errado, entendeu? A gente precisa mostrar argumentativamente, afinal, cada um de nós tem um cérebro, a gente pode refletir autonomamente com a nossa própria cabeça, né? Entende? E argumentos desse tipo, como eu estou lhe dizendo agora, que empiricamente qualquer pessoa pode perceber, mostra que é uma bobagem você dizer que classe tem a ver com ela. Né? É o acúmulo dessas vantagens que vai fazer com que esse cara que teve isso tudo desde o berço vá, mais tarde, quando adulto, ter o acesso a uma renda que vai ser desproporcionalmente maior do que o das outras classes. Percebe? Então, a renda é uma consequência, antes de tudo, e não uma causa. Né? Agora, se a gente percebe a classe assim, né, a classe é extremamente importante, né? Só que ela é invisibilizada. Né? Ou seja, quem nasce na ralé, né, não vai ter estímulo para o estudo. Né? Por quê? Porque o pai, coitado, também não teve estímulo. Ou seja, foi toda uma classe que foi condenada ao desprezo, à humilhação. Né? E quem é humilhado 24 horas por dia não tem como se levantar. Daí a coisa do alcoolismo, perseguição. Todas as instituições, né, agem contra a justiça, a escola, a coisa hospitalar, etc., né, a polícia. Né? Então, tudo né, é montado para que essas pessoas permaneçam numa vida bárbara. Que aí não é só pouco dinheiro, aí você não ter esses estímulos para a moralidade, porque isso tem a ver com a moralidade. Moralidade é isso, é você ter, né, capacidade de ter um comportamento autônomo, etc. Se você retira todas as possibilidades disso para essas pessoas. Né? E com o negro você tem um amálgama, né? Porque aí a grande questão que está montada na questão do preconceito do racismo é quando para você desumanizar, ou seja, a gente viu, eu estava discutindo isso há pouco, para você desumanizar alguém, você animaliza. Né? Esse é o único, não existe nenhuma outra forma também, né, do racismo funcionar. Ele sempre vai animalizar. Não é nenhuma outra forma. Entende? Todos os exemplos empíricos são de animalização. Né? Por que isso? Porque no Ocidente se montou essa ideia de que o que é superior e nobre tem a ver com o espírito. Né? Está ligado, não vai entrar nisso aqui agora, isso está explicado em alguns livros, né? Mas tem a ver no Ocidente que tudo que é nobre, superior, importante, né, tem a ver com o espírito. O que é o espírito? Segundo Kant, inteligência, moralidade e padrão estético. Né? Certo? Se contrapõe a quê? Se contrapõe ao que a gente vai chamar de corpo. O que é o corpo? O corpo são os afetos, os impulsos, quase sempre, né? Os mais importantes é o da sexualidade e o da agressividade, etc. Né? Mas que nós todos temos, etc. Então, toda a moralidade ocidental,
a igreja cristã, protestante, tudo. E depois isso foi secularizado, ninguém fala em Deus mais, né? Não necessariamente, existem pessoas que são agnósticas, etc., mas elas vão Sim. continuar, entende? Como se Sim. houvesse Deus, achando divino e maravilhoso, tudo que tem a ver com o espírito, né? E achando uma coisa animal, vulgar, banal, né? Tudo tem a ver com o corpo, que tem a ver com o quê? Com o músculo, com atividades musculares, corporais, etc, etc. Então, você tem o negro, ele vai ser pensado como? Como animal, né? Entende? Toda Sim. piada de negro tem a ver, inclusive, com essa animalização, macaco, não sei o que e tal, para parar. E quanto mais bruta for a piada, parece que é mais engraçada para a classe branca, né? Claro, você faz uma piada mais violenta, ela ainda se torna mais cômica, para você ver como é que isso absorveu, exatamente. Né? A piada suja, como Freud disse, não existe piada, né? Entende? A piada Sim. é uma forma de você dizer uma verdade, né? Que você usa como se fosse brincadeira. Não é isso? Sim. Então, você tem esse elemento. E que no Brasil, então, você tem o quê? O racismo de classe, que também está baseada em você reduzir essas classes ao trabalho corporal. Quem é que faz esse trabalho muscular entre nós? A empregada doméstica, a faxineira, o coitado do cara que fica numa bicicleta 17 horas entregando comida quentinha para as pessoas. Entende? O que está sendo gasto é o músculo, é o corpo, não é o conhecimento incorporado. Né? É o espírito. Não é um trabalhador no sentido próprio do termo. Sim. Ele é explorado como o escravo era, como um animal. Ele é animalizado, literalmente. É a energia muscular dele, porque ele foi impedido pelo abandono e pelo desprezo, né? De incorporar conhecimento útil, né? Então, ele é o quê? Ele é um feixe de carne, osso e músculo. Né? Percebe? É assim que ele é reduzido, explorado. Por isso a polícia pode matar. E ninguém... Por isso pode encarcerar. Por isso pode penitenciária lotada. Exatamente isso. Abordagens violentas. Claro, exatamente. E a gente não se incomoda com as abordagens. Nossa, que horrível aquilo ali, mas a gente partir para uma ação de modificação e acolhimento, não, né? É isso que o racismo produz, né? O racismo produz essa ausência de empatia pelo sofrimento alheio, né? Quer dizer, quando você reduz uma classe ou uma raça, e no caso entre nós são os dois, o que é muito, muito pior, né? Alguma coisa que você desumaniza, animaliza, então você pode fazer tudo. É pior do que você matar um cachorro, né? Quer dizer, um cachorro é um animal doméstico, você ainda lamenta, etc. Né? Entende? Quer dizer, quando morre um jovem negro entre nós, por conta disso a polícia pode matar. Né? A classe média branca, como essa senhora fez isso, né? Entende? Lá em Recife, etc. Isso acontece várias vezes, só que nesse caso foi filmado. Né? Então tem uma diferença, mas essa indiferença está ligada a um desprezo, a uma maldade, a um sadismo, que é o sadismo da classe média branca brasileira e da elite brasileira. Né? Quando você, como essa nossa herança escravocrata nunca foi sequer percebida enquanto tal, né? Ou seja, ela nunca foi criticada. Os seres humanos só se modificam quando eles se autocriticam. Pouca gente tem. A dificuldade, Felipe, é que pouca gente tem a coragem de se autocriticar. Né? Mas fazer uma pergunta. Né? Você vê, eu sou racista, que todo brasileiro deveria dizer diabo. Né? Eu nasci nessa sociedade doente, então eu sou tão doente quanto ela, né? Porque não tem nenhuma, não existe nenhuma ideia, nenhum valor que seja individualmente produzido, é tudo social, não é isso? Então, e a gente só pode ganhar distância em relação a isso quando a gente critica e assume, né? Eu sou mesmo e tal, eu fui, né? Puxa vida, quer dizer, basta a gente lembrar, né? Que a gente vai lembrar na vida inteira 200 mil ações extremamente reprováveis, foi cada um de nós que fez, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, sobre esse ponto. Vamos. Como é que a minha... E aí fica, então, a indagação, né? Porque a gente sabe que as pessoas aí, quando você se enxerga, você bem colocou como classe, você tem uma defesa. Mas aí eu venho. Como a minha branquitude, eu, né, como um homem branco, como a minha branquitude está me impedindo
de me enxergar como um componente racista que eu vou herdando. Eu vou herdando e não faço essa reflexão. Ela se limitaria a essa questão de eu reconhecer uma meritocracia enquanto classe, esse seria o componente único? Ou você daria um outro componente que, olha, você precisa refletir porque isso não é uma verdade, a meritocracia, mas também tem outras não verdades. Então, por que eu não me enxergo? Qual é a dificuldade que se tem? E a classe, né, ela automaticamente vai se defendendo, né? Porque ela pega uma Claro, pessoa negra que conseguiu furar todas as classes e fala, olha, ele trabalhou e conseguiu, né? Ele também tem esse claro. detalhe. Ele, o vendedor de água conseguiu, aí ele virou a referência geral, ele que passa a ser o mérito, né? Claro. Esse ponto aí também, para o senhor dar uma olhada para a gente. Esse ponto é muito importante que você tocou, Felipe, porque eu, como cientista social, eu aprendi o quê? Você não pode dar atenção ao que as pessoas dizem sobre elas mesmas. Uhum. Né? Normalmente, é claro que isso ataca o narcisismo de cada um de nós. Não é isso? Ah, não, eu sou brilhante, inteligente, tal, para. Normalmente, o que a gente tem na cabeça é bobagem que a mídia diz, né? Sobre os filmes, que são, no fundo, reverberações, né? De uma Sim. falsa ciência e do mesmo conhecimento que a mídia diz. Algumas ideias pragmáticas sobre como sobreviver no mundo, que é a única coisa efetivamente útil, e uma série de autolegitimações que a gente inventa, né? Para legitimar a própria vida que a gente leva. Né? Só para legitimá-la. Né? Entende? Normalmente é isso. A gente sabe o que é a pessoa, por exemplo, pelo comportamento. Né? Entende? Não é pelo que a pessoa diz da boca para fora, mas como ela efetivamente se comporta. Né? Um exemplo. Né? Eu, depois de muito tempo, e quando Bolsonaro chegou ao poder, eu fiquei pensando, quer dizer, só alguém que pode ser muito doente, pode votar num cara como Bolsonaro. Né? Aí eu pensei, puxa vida, mas como é que 57 milhões de pessoas no Brasil votaram nesse cara, que diz que você tem que legalizar a milícia, não é isso? Legalizar a milícia. Ele disse isso. Né? Isso está um discurso tão racista. Né? E milícia é um esgoto do Brasil. São um bando de assassinos, exploradores de fome. Não pode ter nada pior do que a milícia. Né? E ele é insofismavelmente o maior representante político da milícia nos últimos 20 anos. Ele esteve aí para oficializar, né? Quer dizer, falou bem da tortura, torturadores, né? De turma de assassinato. Como é que se elege um cara desse? Né? Por razão racional, não é. Né? Ele não está dando nada para ninguém, inclusive, que o elegeu, a não ser para os banqueiros. Então, a minha questão foi, nessas questões irracionais, é sempre o racismo que está em jogo. Mas eu não sabia, eu não via isso direito. Eu queria saber como isso tinha acontecido entre nós. Né? Aí eu fui perceber, a partir dos estudos que eu tinha feito sobre as classes, como o racismo, no fundo, é a forma que mascara as relações de classe entre nós. Né? Um exemplo, tá? Vamos pegar um negócio. A classe média branca, né? É quem sai às ruas toda a vida quando tem a corrupção, não é isso? Quase sempre de um partido de esquerda, desde Getúlio Vargas. Não é? Aí, poxa vida e tal, para que negócio é esse? A moralidade pública, não é isso? Tal, quer dizer, parece que a única questão moral é essa, né? Entende? Né? Aí, quando é que você pode dizer, puxa, esse pessoal não pode estar sendo verdadeiro. Como é que você pode dizer isso? Olha, como é o comportamento dele, né? Quer dizer, com o caso de Lula e Dilma, né? Independente do que a gente aqui está, só um exemplo que eu acho que fica claro para qualquer pessoa, né? Lula e Dilma e tal, o negócio da Lava Jato, o Petrolão, a imprensa toda aí, né? Brancos, mais de 80% brancos, bem vestidos, né? E bem pagos, em todas as cidades saíram e tal, para parar, sei que, né? 2 anos depois, não, 1 ano depois, foi 2017, você tem que pegar 2 acontecimentos de mesma significância, né? Você tem aí Aécio e Temer, Lula e Dilma, dos representantes de partidos
populares. Aí você teve depois aquele Sim. caso lá das balas com Aécio e Temer. Ou seja, o ex-candidato a presidente de um partido conservador e o presidente de um outro partido conservador. Aí você teve o quê ali? Você teve, talvez, a corrupção mais bem comprovada da história. Eu nunca ouvi falar de uma coisa daquela. Você ouvindo a voz do cara, as malas, a trama de assassinatos, etc, etc, etc. Né? Ninguém viu, depois disso, nenhuma almazinha branca, bem vestida, bem paga, saindo, gritando histericamente contra a corrupção em nenhuma cidade. Uma pessoa. Como é que você explica isso, então? Né? Para o sociólogo, é a forma como você compara as coisas. A gente não tem um microscópio, né, para ver o micróbio. Mas a gente tem o quê? Fatos de significância semelhantes e um comportamento, que é o que importa, Felipe, diametralmente oposto. Né? Partido Popular, né? Entende? Aí saiu a brancaiada toda, né? Histérica, não é isso? Tá? E outra coisa de partidos da elite, não saiu ninguém. Entende? O que é que esse comportamento mostra? Esse comportamento mostra o seguinte: não é a corrupção. Se for a elite que rouba, não tem problema nenhum. Não é isso? E é o que está em jogo. Se não é a corrupção, que diabo faz? Né? Orgulho de classe, talvez. Saído nessa ocasião e não nessa outra. Né? Entende? E aí você tem o quê? Aí vamos pegar o comportamento histórico, que é o laboratório de um cientista social. Vamos ver em todos os casos em que a classe média branca saiu histericamente nas ruas contra a corrupção. Quando foi? Getúlio Vargas, 54, na aposta por... quando Carlos Lacerda foi o Moro da época, a mesma imprensa e tal, para o que é que... O problema é que Lacerda teve que fugir para o Uruguai. Exatamente. Mas o que é que Vargas queria? Queria incluir o povo brasileiro no processo de industrialização. Vargas usou os temas de Gilberto Freire, do mestiço, que o mestiço é bom, etc, etc. Queria incluir esse povo. Né? Jango, onde isso aconteceu de novo, queria também fazer reforma agrária, né? Coisa de inclusão dos pobres. Né? E você tem Lula e Dilma botando pobres e negros nas universidades. Passou de 3 para 8 milhões o número de pessoas nas universidades. Então, para quem tenha 2 neurônios, o que a gente tem que ver é a classe média sai à rua gritando histericamente contra a corrupção, com os seus privilégios educacionais e a tentativa de não ter a competição dos pobres e dos negros. Né? Entende isso? Isso foi com Getúlio, isso foi com Jango, isso foi com Lula e Dilma. Né? Quer dizer, não tem nada a ver com a corrupção. Então, qual é a minha tese? O tema da corrupção já serve para quê? Para mascarar o racismo. Né? Mascarar o racismo. Ela transformou o quê? Essa coisa aí de Sérgio Buarque e tudo. O que foi que ela fez? Ela fez essa metamorfose de pegar o racista, e como todo racista é um canalha, não é isso? Então você pegou por que é um canalha? Canalha no sentido ocidental, né? É cristão. Quando você tem raiva de quem é vulnerável, né? Você é um covarde. Isso é, né? Isso está no âmbito da hierarquia moral do ocidental. Então você transforma o canalha racista num campeão da moralidade. Né? Então ele não é obrigado, né, a nenhum processo de aprendizado. Dizem ainda ele, porque ele está... Né? Quer dizer, a gente viu aqui que ele sai às ruas, não é por nada de corrupção, não é por nada de moralidade, porque quando a elite rouba, ele gosta e ele apoia, não é isso? Não acha nada estranho, não é isso? Né? E só vai às ruas, efetivamente, nos instantes em que acontece o que? Algum esforço de diminuir essa abissal desigualdade em relação a pobres e negros, né? Especialmente negros, né? Quando você começa a ter negro nas universidades, no shopping center, aí essa classe média, puxa vida, não. Aí, na primeira oportunidade, sai às ruas inventando uma motivação nobre, né? Para um pretexto que é, no fundo, uma covardia, né? Entendeu? De manter o quê? De manter as pessoas vulneráveis, sem acesso a direitos, sem acesso à renda, sem acesso à educação. Para quê? Para 2 coisas. Primeiro, para explorar o trabalho dessas pessoas, que é a classe média que explora, né? Quer dizer, pegando a preço de banana, doméstica e tal,
Você pode usar esse tempo que você não usa nas tarefas domésticas para ganhar mais dinheiro, para aprender uma língua estrangeira. Então, isso é exploração econômica, né? Entende? Moralismo, uma ova, né? Entende? Isso é exploração econômica. E depois o quê? Para você ter o prazer, que é um prazer sádico, doentio, de toda a sociedade escravocrata, em humilhar, desprezar, espezinhar o mais fraco. Né? Isso vira um prazer. Se a gente não entende isso, a gente não entende nada. Isso vira um prazer. Né? Você tem que ter pessoas destituídas, vulneráveis e frágeis, para você usar o abuso sexual, né? Entende? Todo tipo de abuso, não é isso? E você manter, né, do lado da humilhação e do lado da economia, pessoas que vão estar abaixo de você, e você ainda vai ser não só indiferente, você vai desprezar, você vai gostar quando a polícia mata. Né? Professor, e aí eu acho que essa pandemia, ela deixou isso cada vez mais claro para quem não conseguia enxergar essa branquitude dela como uma forma de transferir esse preconceito todo, porque as pessoas agora, em tese, se tivesse a mínima de moralidade, como o senhor mencionou, você tem que fazer suas atividades domésticas. Agora, nessa pandemia, está todo mundo em isolamento. Você vai ter que fazer sua cozinha, você está perdendo, as pessoas estão entrando em neurose, a classe média está entrando em neurose, não é só pela questão de renda, porque ela é verdade, porque as pessoas realmente estão entrando em dificuldade financeira. Mas agora você não tem o seu tempo útil mais, né? Você está ali, tem que cozinhar, tem que passar, você tem que lavar, tem que cuidar do seu filho. Né? Você tem que educar o seu filho agora, principalmente quando ele é mais idade. Isso tem provocado uma chacoalhada que as pessoas estão em neurose, né? Precisam voltar a trabalhar. É melhor estar na rua trabalhando do que, às vezes, estar nessas funções de corpo, né? Como o senhor mencionou aí. E aí, deixa eu te perguntar uma questão, professor. Existe, no seu pensamento, você mencionou depois João Goulart, a gente tem lá em 30 a Revolução. Nós temos hoje um resgate dessa elite que perdeu esse espaço de poder dela lá atrás com Vargas, nas primeiras movimentações, a classe média vai se identificando, né? Você tem as pessoas que vão se colocando muito bem em classes ali, as pessoas, né, o povo negro sendo colocado para escanteio e surgindo esse movimento tenentista e tal. E aí você vê em 30 e depois você vê pós-Vargas, depois de suicidarem Vargas aí. E aí você tem o quê? Hoje é um resgate daquilo lá, ou você vê, na verdade, que existe o surgimento de uma nova direita no Brasil? Essa é uma questão muito inteligente, muito boa, Felipe. Obrigado, porque ela permite fazer a conexão com o meu livro novo. No fundo, então pode seguir. Pode seguir nele, que a gente já está mais ou menos no fim. Pode ir, professor. Tá bom. O Brasil, ele vai ser montado na década de 30, né? E a questão com Vargas vai ser extremamente importante. Por quê? Vargas vai tomar o Estado, né? E Vargas é representante de elites subordinadas nessa época. A grande elite vai ser já a de São Paulo, que até hoje é a elite mais importante. Que não é nem melhor nem pior do que as outras, é tão ruim quanto as outras todas, mas ela é a mais forte, né? Ela vai ter o quê? Ela vai construir as ideias, ela vai ter o plano diabólico, ela vai perceber, de alguma maneira, ela vai tentar vencer Vargas militarmente, perde, depois, puxa vida, com a classe média, que aclamou Vargas. Essa é a questão. A classe média pôs Vargas nos braços, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Aclamando Vargas, ou seja, dando legitimidade à tomada de poder de Vargas. Né? E a elite, que sempre tinha mandado descer o pau nos trabalhadores, né? Não pode fazer a mesma coisa com a classe média. Por que não pode? Porque precisa da classe média. Né? A elite é muito pequena, a classe média que vai ser o juiz, vai ser o defensor público, vai ser não sei o que e tal, para ter uma parte da classe média que não vai compactuar com isso, vai ser o promotor, vai ser o jornalista, o professor universitário, como eu, vai ser o cara que vai ser supervisor das fábricas e tudo, né? Então é o cara que vai exercer a dominação em nome dessa elite, embora uma parte dessa classe média vai ser crítica, mas vai ser uma parte pequena, né? 70%, 80% vai fazer esse trabalho, né? O trabalho da dominação em nome da elite. Então, a elite não pode descer o pau na classe média. Ela vai ter que conquistar a classe média, seduzir por ideias, né? Ela vai construir universidade. A USP vai ser construída nessa época, e a USP, sendo a melhor universidade brasileira, vai ser o modelo para todas as outras, ensinando essas bobagens aí de que essa coisa vem desde Portugal, é um povo ladrão. Então, você consegue imaginar isso? Alguém definiu o próprio povo como corrupto e ladrão. Isso não existe em lugar nenhum.
só no Brasil. Entende? Você retira toda a Sim. autoestima, toda a autoconfiança, toda a capacidade construtiva de um povo inteiro. Por quê? Porque você precisa criminalizar a política e a soberania popular. Para quê? Para que os pobres jamais tenham chance entre nós. Os 70% Claro. que são pobres, de negros e vestidos, nunca podem ter poder nenhum, porque a única forma dele ter poder seria dominando pelo voto o poder de Estado, e o Estado é a única coisa que é tão forte quanto o mercado, que pode bancar, que pode se contrapor ao mercado. Se essa elite já criminaliza a política e o Estado desde o seu nascedouro, ela pode o quê? Toda vez que os pobres e os negros puserem alguém no poder que os represente, aí a elite pode pegar a sua imprensa, que é isso que a imprensa é. A imprensa é a boca dessa elite, sempre foi, né? Para tocar o bumbo de quê? Dessas ideias bobas, superficiais, mentirosas, que os intelectuais das elites construíram, dizendo que é uma teoria crítica, tirando onda que é crítica, porque dizendo, é a corrupção, esse aqui, para entender como se fosse crítico. Isso fez com que a esquerda inteira também endeusasse Barcasse. e fosse uma esquerda, portanto, hesitante, errática, que sempre leva na cabeça com muito pouco tempo, porque não compreende de uma outra, né, como se posiciona o Estado e a sociedade de um modo alternativo, usa as mesmas ideias da direita, né, ideias absurdas. Vou só dar um exemplo, né, porque eu estou, como eu sei que eu estou falando aqui para o pessoal do direito, basta um exemplo, Felipe, para mostrar como essas ideias todas que montaram o brasileiro como povo corrupto é uma baboseira digna de se pôr no lixo, né? Peguemos o maior historiador, eu digo isso porque eu não estou... Ideia é uma coisa impessoal, ideia é uma coisa... Entende? Essas ideias oprimem centenas de milhões, Felipe. A gente tem que atacá-las, entende? Claro, claro. O que é que um cara como o Raimundo Fauro diz, que é o maior historiador brasileiro, sobre qualquer critério objetivo, né? Ele vai dizer, essa coisa vem... o tema da corrupção vem de Portugal medieval. Essa ideia é ridícula. Por que essa ideia é ridícula? Né? Porque você só pode falar de corrupção no sentido moderno, né? E de bem público no sentido moderno quando você tem o quê? Quando você tem a noção de soberania popular. O pressuposto da noção de bem público é a soberania popular. Porque sem ela, você não pode ter uma ideia de que o povo é o dono da propriedade pública, estatal, etc. Né? Isso vai nascer na Revolução Francesa. A ideia de esfera pública. Né? Exatamente isso. Ou seja, então você recuar como o pessoal fez. E todo brasileiro acredita nessa bobagem. Né? Para 1381, dizendo que a corrupção vem daí. Tudo isso para quê? Para inventar uma suposta diferença com o desenvolvimento histórico de Inglaterra e Estados Unidos, que no fundo era a mesma coisa, existia os mesmos favores reais, monopólios, né? Entende? Na corte de... Quer dizer, mas a gente ninguém nunca pôs essa questão, ninguém nunca se contrapôs a ela. E todos nós acreditamos nessa mentira. Essa mentira implica o quê? Né? Uma noção extremamente rebaixada, humilhante, né, auto-humilhante do povo, que a própria elite pode usar para quê? Toda vez que o Estado for de forças populares e quiser usar o orçamento público um pouquinho para pobres e negros, né, você pode jogar para a classe média, que também tem interesse em quê? Essa entrada de pobres e negros, ela é ruim, entre aspas, para a classe média. Por quê? Porque a classe média quer proteger os seus privilégios educacionais, né? O que a elite quer roubar. Quem rouba é a elite, né? Quem rouba, quem assalta de verdade é a elite. Agora, o que o Paulo Guedes está fazendo, né? 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. A gente está tendo milhões de desempregados, nenhum auxílio por emprego, ainda fizeram um puxadinho no Bolsa Família ali. Exatamente. Ainda está pegando dinheiro do Bolsa Família. Entende? Isso é um assalto regular, é uma corrupção legalizada, porque você comprou 400 deputados, mas tem mil outras formas, como evasão de renda multibilionária e tal. Né? Então, privatizações, é a elite brasileira que rouba.
Ela precisa criar um bode expiatório. Claro que se rouba também na política. Esse é o único grão de verdade dessa bobagem, entendeu? Mas, obviamente, com uma mala. Né? É o cara, é o empresário que vai dar a mala, olha. Olha aí, Aécio. Faz isso. O povo só se importa com dinheiro na cueca. Né? O povo só se importa com dinheiro na cueca. O grande furto de quem olha de verdade. Professor, deixa eu só... Eu só estou preocupado com o Facebook de fechar a gente aqui e eu te cortar no meio. Claro. Eu vou fazer uma chamada para o senhor caminhar, porque eu queria, por mim, eu ficaria 2 horas, mas o canal oficial que a gente tinha era esse. Eu te peço desculpa, porque eu não queria te cortar e você simplesmente cair. Então, eu vou finalizando aqui para o senhor poder dar uma palavrinha final. E eu finalizo agradecendo muito, professor, por essa disponibilidade toda que você tem, parabenizar por essa escolha privilegiada do tema, porque isso bate, né? Você coloca e isso causa desconforto e você provavelmente leva uma pancada ali e outra ali e tem que se produzir criticamente em cima da sua obra mesmo, como você colocou. Você jogou a ideia, você não quis a personificação da ideia, você quer que simplesmente ela se reproduza. E eu acho que o mais brilhante, que eu gostei muito do que você fez, foi ter tirado esse tema de academia e você transformou isso de alguma forma, um debate democrático da informação melhor, quando você escreve de forma mais, às vezes mais difícil, mas às vezes também forma mais simples para alguns textos e algumas informações, você está democratizando e está permitindo chegar a mim, chegar a várias pessoas. Então, eu gostaria de te dar os parabéns por isso, em nome das pessoas que nos assistiram, em nome da Defensoria, te agradecer imensamente, e eu gostaria de deixar o finalzinho aí para o senhor falar, caso caia, já sabe que nós estamos fechando aqui, o Facebook vai nos cortar, mas pode caminhar aí, professor, se fechar foi isso. Tá bom? Tá ótimo. Já tá até apareceu aqui, ó. Tem 1 minuto e 50 segundos aqui. O Facebook já me notificou. Pega uns 40 segundos aí, professor, e fecha pra gente aí, por gentileza, os seus agradecimentos, por favor. Eu que agradeço muito aí o convite, essa oportunidade de conversar com o pessoal. Quer dizer, vocês estão com a mão na massa. Eu sei que a Defensoria Pública, inclusive, no país inteiro, uma das grandes exceções em termos de ação institucional em defesa do povo mais carente que nós temos. Então, isso me fez também ter muito prazer em conversar com vocês. Né? E eu vou também, aí é um anúncio, quer dizer, tem muita gente me pedindo isso, Felipe, eu vou montar um curso muito brevemente sobre essas explicações sobre o Brasil, etc. E eu vou também remeter para você, eventualmente vai ter muita gente interessada aí. Eu acho que é extremamente importante, como você disse, que a gente use o conhecimento, né, porque o conhecimento é uma arma. É uma arma extremamente importante, né, para a mudança. Ela não pode ser um enfeite, né, Felipe? Ela não pode ser usada como o dinheiro, um efeito do próprio narcisismo, né? Entende? Mas ela é uma arma extremamente importante, né? Porque ela pode fazer com que as pessoas mudem o seu próprio comportamento, né? Vai fechar, professor. Tá. Então, eu mando um grande abraço, tá? Obrigado mesmo. E até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, viu? Tchau, obrigadão. Até mais.